galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. E eu vim compartilhar uma mensagem que fala profundamente no meu coração com você, que é sobre o poder da unicidade, que nada mais é do que o poder de ser você, o poder de ser único. Eu quero te lembrar que ninguém tem a sua voz, que ninguém tem o seu jeito, que ninguém vai fazer como você faz, que as pessoas podem ter talentos, mas a maneira como esses talentos vão ser desenvolvidos, ele é muito particular. Então o que você vai viver é diferente. Não adianta você ficar olhando para a história dos outros, para a maneira dos outros, para o fracasso dos outros e achar que você vai viver a mesma coisa que os outros viveram, porque a sua história é única. Ainda que você queira muito viver uma história parecida com a de alguém, você precisa entender que a sua trajetória, ela é muito particular. Ela é muito sua. Quem vai percorrer é você. Não fica olhando para a régua dos outros como se ela servisse para medir você. Não fica olhando para a caminhada dos outros como se a caminhada dos outros também fosse a sua. Começa a entender que aquilo que você foi chamado para fazer, ninguém vai poder fazer no seu lugar. Porque ninguém tem a sua maneira de fazer. Ninguém tem a sua habilidade para poder executar. Então você precisa entender que há um poder e esse poder de ser você. Eu gostaria que você parasse de se comparar, parasse de olhar para a história dos outros, se imaginando dentro delas, dentro da realidade delas. Porque afinal de contas, cada um tem uma trajetória, cada um tem um percurso, cada um tem um caminho a percorrer. Você se invalida e se desmerece quando você se compara. Porque às vezes algumas pessoas têm uma rede de apoio que você não tem. Às vezes elas já nasceram numa realidade muito diferente da sua. Não dá para se comparar porque cada um tem o seu tempo. Ao invés de se comparar, começa a ser grato pelas suas evoluções, pelas suas pequenas conquistas. Você já reparou que é muito fácil a gente ficar alegre, né, e festejar com as mudanças, com as conquistas, com as evoluções dos outros. E quando é com a gente se inferioriza. Ah, não, comigo esse passo foi muito curto, essa conquista foi muito pequena, não é digno de tanto aplauso. Para que tudo isso? Afinal de contas, eu só subi um degrau. Afinal de contas, eu só passei numa prova. E qualquer um poderia ter passado também, é verdade. Qualquer um poderia ter passado, mas quem passou foi você. Toda vez que acontece uma coisa boa com você, você não se acha digno de ficar alegre. Você não se acha digno de festejar sua própria alegria. Você não consegue se abraçar. Abraça tanta gente, se alegra com tanta gente. Mas quando é consigo mesmo, não há o mesmo empenho, não tem a mesma alegria. Você vai ver a diferença que faz quando você começar a reparar as suas pequenas evoluções. Reflete aí, busca na sua mente quem você era há alguns anos atrás, quem você se tornou agora. Sabe, às vezes eu paro para pensar na minha trajetória e eu vejo quanta coisa mudou na minha vida. Eu jamais falaria em público há alguns anos atrás. Jamais faria um vídeo aqui para o YouTube há alguns anos atrás. Eu nunca fui tão comunicativa antes. E agora eu descobri a minha essência. A minha essência é fazer com que outras pessoas também se descubram. Eu vou te falar, fica mais fácil a gente se descobrir quando a gente está perto daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que pensou na gente antes que a gente fosse gerado no ventre. E esse alguém é Jesus, esse alguém é Deus. Ele pensou com muito carinho a meu respeito. E eu tenho certeza que ele também pensou com muito carinho enquanto criava você. O seu perfil, a sua voz, o seu jeitinho, a maneira como você se posiciona, ele criou cada detalhe seu. E fica muito fácil descobrir a nossa essência, descobrir a nossa missão, quando a gente está perto daquele que nos conheceu antes da gente mesmo. Deixa eu compartilhar com você um versículo que fica em Salmos 139, verso 14, que diz assim: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Já está explicado. E não tinha como sair outra coisa diferente de ser maravilhosa, de ser especial. E é isso que eu gostaria de fazer com que você pense agora, que você é maravilhosa, de que você é especial. Deus pensou em cada detalhe seu. E olha o que esse Criador maravilhoso é capaz de fazer. Do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do povo. Fique em Salmo 113, versos 7 e 8. Ai, eu me sinto o nada. Eu me sinto o pó da rabiola. Sim, Deus é especialista em pegar o menor, aqueles que as pessoas observam e não dão nada. E além das pessoas não darem nada, ela também não dá nada por si mesma. Ela também não acredita. Então Deus realiza coisas extraordinárias para te mostrar o poder dele de fazer com que você se sinta alguém. Ele é especialista. E entrar na sua vida e te amar de tal maneira, se levantar desse lugar de rejeitado, de abandonado, de coitado, desse lugar de vitimismo, para que você possa assumir a sua própria história. Presta atenção. E do monturo ele ergue o necessitado. Você sabe o que é monturo? É aglomeração de lixo. Ele pega a gente do mais profundo nada em que a gente estiver, cheio de crise existencial, sem expectativa de nada, e ele ergue a gente do mais profundo nada, porque ele é poderoso para fazer. Então, se você olha para a tua história e não se imagina alguém importante dentro dela, se aproxima do Criador, porque ele vai te fazer conhecer a tua essência. Certa feita, as palavras do Senhor vieram até a Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. O Senhor já tinha uma missão para Jeremias antes da formação dele no ventre. Deus já conhecia a identidade de Jeremias. Deus já tinha uma missão específica para a vida de Jeremias. O direcionamento para a vida de Jeremias era ser profeta. E quando ele toma conhecimento de que ele veio para ser profeta, ele começa a dar um passo atrás. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu só sou um menino. E não é muito diferente da gente. Todas as vezes em que nos deparamos com a nossa missão, a gente acha que não vai dar conta de executar. Só que a gente se esquece que aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que pensou na gente, antes de tudo, ele já tinha preparado tudo. Você precisa entender que está tudo preparado para você viver esse cenário. Você só precisa dizer, eis-me aqui para executar a minha missão. Se você tiver coragem, você vive esse propósito. Se você tiver coragem, você vai conseguir se formar naquilo que você sonhou. Se você tiver coragem, você vai colocar a mão no arado. Se você tiver coragem, você vai parar de se colocar nesse lugar de vitimismo, de que não pode, de que não dá, de que não é ninguém, para entender que você precisa assumir a sua vida. Que você precisa assumir aquilo que Deus já te chamou para fazer. Porque se Ele te chamou, é porque Ele vai te garantir. Ele vai te capacitar. É Ele quem te enche de habilidades para você fazer o que você foi chamado para fazer da melhor maneira. E o Senhor diz para ele, não digas eu sou um menino, porque a quem eu te mandar falar, você vai falar. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu só estou te chamando para uma missão. A responsabilidade do andamento dessa missão é minha. Eu estou te chamando para assumir o seu papel. Eu te pedi para você assumir o chamado, eu não te pedi para você controlar o chamado.
Pedi para você abrir a boca para falar só o que eu ia te mandar falar. Eu não mandei você criar frases bonitas. O que você vai falar vai vir direto da minha fonte. Confia em mim. Confia em mim. Então, esse é o seu poder de executar a missão que o Senhor te confiou da maneira que Ele te chamou, com a tua essência. Porque embora muitas pessoas estejam fazendo alguma coisa que você também foi chamado para fazer, ninguém vai fazer como você faz. Ninguém vai dominar essa área como você domina. Então aproveita essa unicidade. Não se compara a ninguém. Se entrega ao teu chamado. O Senhor só está te convidando para você assumir a sua posição. Diga: eis-me aqui para os teus sonhos. Eis-me aqui para os teus projetos. Eis-me aqui para a voz do teu bom pastor. Eis-me aqui para o que você foi chamado para fazer. Eu encerro por aqui, lembrando que você é importante, que você é amado, que você é especial, que o Senhor pensou em tudo ao seu respeito, que você não é uma obra do acaso, tá bom? E se esse vídeo falou com você, já deixa o seu like, que é para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e poder abençoar mais pessoas, tá bom?